Bom dia, irmãos, graça e paz. Deus abençoe todos. Antes que as nossas crianças se encaminhem para a exposição delas, vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Hoje é a nossa terceira exposição sobre a carta de Paulo, sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Na primeira semana nós fizemos a exposição do verso de número 1 até o verso de número 3. Na semana passada foi do verso de número 4 até o verso de número 9. E hoje a exposição tem como alvo o parágrafo do verso de número 10 até o verso de número 17. A palavra de Deus diz assim, me acompanhe visualmente. Hoje a versão que eu utilizo é a NVI. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ore comigo, por favor. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido bom conosco e nos capacitado a prestar ao Senhor o culto que lhe é devido. Obrigado pela tua palavra. Esta é a tua palavra, Senhor. Que o teu povo tenha um envolvimento com ela, de modo a lê-la, porque enquanto lemos tua palavra, a tua vida é comunicada conosco. Que o teu povo compreenda a tua palavra pelo poder da iluminação do teu Espírito. Que o teu povo, Senhor, possa viver a tua palavra pela capacitação da tua graça, do teu poder derramado em nós. E que o teu povo, Senhor, proclame a tua palavra com a ousadia e o poder do Espírito Santo. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir tua voz por meio da tua palavra. Ó grande Deus, necessitamos de ti e pedimos que as aplicações sejam relevantes para nós e que o Senhor nos dê mais uma vez a tua graça. Obrigado pela liberdade que temos de nos reunir aqui como igreja para adorar o seu nome. Que o Senhor, ó Deus, receba o nosso culto, o nosso serviço a Ti, para a glória do Teu nome. Fala conosco, continua lidando conosco, em nome de Jesus. Amém. As nossas crianças podem se dirigir para a exposição. E eu não conseguirei fazer isso toda a exposição, né? Porque os irmãos têm visto que nós não temos pressa na exposição bíblica. Isso significa que estamos lidando com a exposição bíblica por parágrafos pequenos, com divisões pequenas, para que a nossa compreensão seja relevante, vá sendo ampliada. Na semana passada eu fiz isso e hoje eu farei também, que é colocar os 2 primeiros slides em uma frase aquilo que foi dito, né, aquilo que foi pregado, seja na primeira e na segunda exposição. Na primeira exposição, o que a gente pode lembrar dela, né, há 2 domingos atrás, é que o mundo tenta definir a identidade do cristão.
Porém, a nossa identidade é definida por Deus em Cristo, nos capacitando para representá-lo a partir do padrão que Ele mesmo define em Sua palavra. Então, quem é o cristão? O cristão não é definido pelo entorno da onde ele está, aonde ele trabalha. O cristão é definido por Deus em Sua palavra. Essa deve ser uma verdade que não pode se apartar do nosso coração. Senão, nós seremos tentados a nos adaptar a partir do ambiente onde estamos. E quem somos é definido por Deus. Ok? A segunda frase que eu quero postar é a lembrança do que foi exposto a semana passada. O que foi exposto a semana passada em uma frase pode ser resumido da seguinte forma: os padrões da pós-modernidade querem ditar com o que a igreja vai se preocupar. Porém, Deus já nos enriqueceu através do seu Filho Jesus, nos capacitando para discernir tudo e nos dando contentamento e dependência nele. Então, quem define para onde a igreja olha, qual é a importância que a igreja dá para cada riqueza, para cada situação, para cada bem, para cada condição, para cada objeto que temos. Quem define para onde olhamos não é o padrão da pós-modernidade. Esse padrão onde um celular tem que ser trocado todo mês, onde tem que trocar de mulher toda vez que não dá certo e por aí vai. Não é a pós-modernidade que define para onde olhamos, o que damos ou não valor. Quem define, sem dúvida alguma, quem estabelece o valor daquilo que temos é Deus. E Deus nos dá sempre contentamento nele e também capacidade de discernirmos tudo o que temos. Então, tudo que temos, tudo que Deus tem nos dado, deve servir para a sua glória. Hoje, então, Paulo avançando, lembrem-se que na primeira exposição eu disse aos irmãos que quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, lá da cidade de Éfeso. E Paulo recebe a visita de alguns irmãos, e esses irmãos estão levando para Paulo algumas informações e algumas dúvidas desta igreja. A carta que temos em mãos, então, da igreja, a carta de Paulo à igreja de Corinto, é uma carta que tem a intenção de corrigir alguns erros e também de instruir sobre algumas dúvidas que os irmãos têm. Nesse ponto, e um dos pontos principais, uma das motivações principais pela qual o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, é sem dúvida alguma contra a ameaça que a unidade da igreja estava sofrendo. Não é o único parágrafo que Paulo fala sobre isso. Paulo lidará sobre esse assunto em outras partes da sua carta, ampliando, e toda vez que daqui para frente voltarmos nesse assunto, nós relembraremos os princípios que ele estabelece nesse parágrafo. Por quê? Porque o que Paulo faz até o final da carta é ampliar esse assunto, dando mais subsídios, mais fundamentos, mais princípios, para que a igreja do Senhor entenda o que é a unidade. Então, eu peço que você olhe aí para o texto bíblico e me acompanhe, por favor, porque nesse primeiro momento, o que eu gostaria de destacar com os irmãos no verso de número 10 é a urgência pela qual Paulo migra de um assunto para o outro. Paulo migra do assunto da riqueza, do modo como o cristão tem que ver a riqueza, e ao olhar para as riquezas que Deus tem lhe dado, Paulo já aponta algo que os irmãos precisam se preocupar. Na versão, dependendo da versão que você está, se você estiver com a versão NVI, você perceberá que o texto começa com a palavra irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você tiver, por exemplo, a versão ARA na sua mão, você perceberá que o texto começa com uma outra forma. Começa exatamente, rogo-vos, pois, irmãos.
No texto original, qual é a primeira palavra que aparece no verso de número 10? É exatamente esse rogo-vos, pois, irmãos. Porque a ideia do apóstolo, o termo que ele utiliza é um termo de chamar a atenção. É um termo de dizer, olha, o assunto que eu vou dizer agora é muito sério. É preciso tratarmos disso de modo urgente. A expressão que Paulo utiliza aqui, por exemplo, é a mesma expressão que ele utiliza lá em Romanos 12, quando ele começa o capítulo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Essa expressão, que também pode ser traduzida, dependendo da versão que você utiliza, como a palavra exorto-vos, irmãos. Qual é a ideia desse termo? A ideia desse termo era a ideia de chamar para estar do lado, para ouvir, para aconselhar. Não era uma instrução de cima para baixo, não era uma instrução arbitrária, não era uma instrução com o dedo em riste, nervoso, não, absolutamente. O modo como Paulo inicia essa sessão é importante para nós, porque primeiro, Paulo deixa bem claro com quem ele está falando. Ele está falando com quem? Com irmãos. Esse termo é muito importante no Novo Testamento. Paulo não está falando com pessoas que ele desconsidera, com pessoas que não são importantes para ele, com pessoas que ele tem uma aversão, de modo algum. A expectativa de Paulo é: eu estou falando com irmãos, eu estou falando com pessoas que foram redimidas pelo sangue de Cristo, eu estou falando com pessoas que entendem que o padrão que é para nós, que o nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz esse termo tão importante. Eu gosto desse termo porque, e eu já disse isso aqui aos irmãos em outro momento, essa ideia de chamar do lado para indicar o caminho que vai seguir, eu vejo isso muito no interior. Quando eu me perco nas minhas viagens, e quase isso não acontece, que é toda vez que eu vou viajar eu me perco, eu já tive a experiência de entrar num estabelecimento e perguntar sobre a direção em que eu vou. Aqui em São Paulo, se você faz isso, se você entra num estabelecimento e pergunta alguma informação de direção, as pessoas não se dão o trabalho de sequer olhar para você às vezes. De cabeça baixa mesmo, ou fazendo o que estão fazendo. Você sai aqui, segunda direita, terceira esquerda, todo azul, é lá que você vai. Pronto, é assim que as pessoas falam. No interior é diferente. No interior, as pessoas saem de trás do balcão, vão com você até a calçada e te mostra, né, com as mãos. Tá vendo aqui? Se você estiver em Minas, é mais ou menos assim: segue toda a vida aqui, né? Depois que você seguir toda a vida aqui, é logo ali depois, e quando você olha o logo ali, não tem fim aquele negócio. Mas o que eu quero destacar é essa ideia de vir do lado de alguém para indicar o caminho. Essa expressão que Paulo utiliza aqui tem esse caráter. Então, quando Paulo está chamando a igreja, Paulo está deixando bem claro que o assunto é urgente, e que o assunto é urgente, mas ele quer estar do lado e não em cima. Ele é o irmão que se preocupa com o que está acontecendo. E quando ele diz isso, entendendo isso, ele utiliza de novo, apenas aqui de modo inicial, um outro verbo importante. Ele diz: olha, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem. E aqui de novo vem uma preocupação sobre o que Paulo quer dizer com esse verbo que ele utiliza. Paulo está preocupado com uma coisa. E quando ele utiliza esse verbo concorde, na época de Paulo, esse verbo, ele era utilizado para uma situação em que literalmente significa colocar as coisas em ordem depois de refletir. Isso quer dizer o quê? Depois de haver reflexões,
vocês precisam concordar. Não é uma concordância cega, mas é uma concordância após reflexões. Paulo está e entende algo importante que muitas igrejas não entendem hoje. Muitas igrejas hoje entendem que a unidade é todo mundo ser igual. Muitas igrejas entendem que a unidade é, no fim das coisas, a uniformidade. Essa imagem que nós estamos vendo não diz respeito à unidade, porque é possível as pessoas se vestirem iguais, usar a mesma cor e ainda assim não serem unidos. Paulo diz: a unidade não pode ser confundida com a unidade. E o que Paulo vai lidar nesse parágrafo é que a unidade gira em torno de duas questões importantes da pessoa e obra de Cristo Jesus, que nós só aprendemos por meio da palavra de Deus. A nossa unidade está no fato de que Cristo morreu por nós e de que a sua palavra nos orienta. Portanto, comunhão não é todos terem a mesma opinião, não é disso que Paulo está falando, mas chegarem a um consenso após refletirem, em nome de Jesus, o que é melhor para o corpo de Cristo. Unidade não tem a ver, então, em ter a mesma opinião. Unidade tem a ver, depois de reflexão, concordar em o que é melhor para o corpo de Cristo. Sendo assim, qual é o grande problema que a igreja de Corinto estava vivendo? A unidade da igreja de Corinto estava ameaçada por preferências pessoais, que em si mesmas não eram pecaminosas e podiam até parecer piedosas, porém, quando causam divisões no corpo de Cristo, são destrutivas e precisam ser combatidas. Olha só, era disso que se tratava. Paulo escuta isso. Se não, vejamos. Olhem o verso de número 11 comigo, o que ele diz. Paulo diz: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, e dependendo da versão que você tiver, ou dependendo do seu nível de leitura, você vai querer dizer que é Cloé. Eu estou adotando aqui o Cloé, mas você fique à vontade, tá bom? Eu fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Paulo não se omite. Paulo tem um grupo que vai visitá-lo e informa isso. E Paulo dá um nome do grupo, né? Olha só, né? Num ambiente onde todo mundo fala do deixa disso, deixa daquilo outro, não julgueis para não ser julgados. O pessoal lá, os irmãos da casa de Cloé, diz assim: não, Paulo, pode dizer que foi nós. Ou, se não disse isso, o apóstolo olhou para eles e disse: eu vou dizer que foi vocês que falaram. E não tem problema, porque qual é a motivação dessa denúncia? Qual é a motivação dessa informação? A motivação é: a igreja está dividida e isso não pode ocorrer. Então Paulo toma a frente e informa isso na carta que escreve. Nós devemos lembrar uma coisa importante. Naquela época, quando um apóstolo escrevia uma carta, essa carta era lida por várias vezes durante o culto. No culto público, essa carta era lida. Então, olha só, imagine só, aqui nós lendo uma carta citando o nome de alguém. Era exatamente isso que ocorria. E foi essa turma que trouxeram a carta de Paulo. Então, eles trouxeram e o nome deles ainda estavam lá. Mas olha só, porque Paulo quer explicar que divisão é essa. Verso de número 12. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo,
eu de Pedro e eu de Cristo. É por isso que eu coloco uma palavra interessante aí, porque a unidade da igreja de Corinto estava sendo ameaçada por causa de preferências pessoais, e aí eu faço questão de pôr que em si mesmas não eram pecaminosas e até podiam parecer piedosas. Porque vejam só, quem era Paulo, né, para os irmãos de Corinto? Paulo foi o fundador da igreja em Corinto, e Paulo fica na igreja por 1 ano e meio. Ele fica na cidade de Corinto por 1 ano e meio. E durante 1 ano e meio na cidade de Corinto, de casa em casa, como ele mesmo explica depois, ele ensina a palavra de Deus. Ele ministra aos irmãos. Então, aqueles que diziam, olha, eu tenho grande apreço por Paulo, necessariamente esse apreço, esse respeito, essa preferência não é necessariamente pecaminosa. Lembrem-se, quando Paulo sai de Corinto, quem vai para Corinto e assume a liderança da igreja em Corinto é ninguém menos do que Apolo. Apolo, de acordo com os textos bíblicos sobre ele, era alguém que pregava de modo eloquente, de modo com veemência, é alguém que articulava muito bem. Há algum pecado em gostar do Apolo? Absolutamente. Necessariamente em si, essa preferência não tem pecaminosidade nela. E Pedro, na época em que Paulo escreve a carta, dificilmente teria já estado em Corinto. Mas é bem verdade que, sendo Corinto uma cidade portuária, onde o trânsito de pessoas era de todo o império, muito provavelmente parte da igreja havia tido contato com o apóstolo Pedro lá em Jerusalém, e vindo para congregar, para servir a Deus na igreja de Corinto. De novo, ter a preferência por um apóstolo também não há problema nenhum. Agora, e aqueles que dizem, eu sou de Cristo? Olha como isso está carregado, cheio com aquela roupa de piedade. Tinha um grupo na igreja que dizia, eu não prefiro nem Paulo, eu não prefiro nem Apolo, eu não prefiro nem Pedro. Sabe quem eu prefiro? Jesus. John MacArthur, quando comenta esse texto, ele dá uma possibilidade interessante sobre quem são essas pessoas. Muito provavelmente essas pessoas são aquelas pessoas que viram Jesus depois de ressuscitado. Lembra que quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo diz assim, olha, o Senhor foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais muitos vivem ainda hoje. Então, há uma possibilidade de que esse grupo é aquele grupo que teriam visto o Senhor depois de ressuscitado e falou assim, olha, nós vimos o Senhor e o nosso negócio é com o Senhor. Nós não nos sujeitamos abaixo ou a liderança nenhuma. Para nós o que importa é o que Cristo fala, é o que Cristo instruiu. E pronto, acabou. Era aquela turma que não gostaria e que não queria se sujeitar nem à liderança de Paulo, nem à liderança de Pedro, nem à liderança de Apolo, nem à liderança de nenhum outro líder eclesiástico que se levantasse lá. Então, seja o apóstolo plantador, o pastor substituto, ou o pai na fé de alguns, que no caso era Pedro, ou o pastor supremo, você tem preferências. E a questão toda é que essas preferências estavam dando um problema imenso na igreja de Corinto. É aqui, então, que Paulo estabelece como corrigir esse problema da unidade sendo atacada, da divisão sendo levantada por preferências pessoais. E Paulo, então, propõe a seguinte solução para o problema de Corinto. A solução para a divisão estava na pessoa e obra de Cristo Jesus. Se o problema era
a questão de preferências, Paulo diz: a solução está na pessoa e obra de Cristo Jesus. A igreja de Corinto e os seus líderes precisavam trabalhar unidos para que a unidade fosse restaurada para a glória de Deus. Não era o trabalho apenas de unilateral, mas era um trabalho que estabelecia ou dependia de toda a igreja unida para entender o quanto isso é importante. De novo, aconselho você, sugiro a você, peço a você que me acompanhe no verso de número 10 para confirmarmos isso. Paulo diz a seguinte coisa: concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A razão pela qual Paulo diz isso é: a igreja está unida em um só pensamento, em um só parecer, por conta de uma única questão. Tudo o que pensam e tudo o que definem com a perspectiva do o que honra o Senhor, o que glorifica o nome de Jesus Cristo. Se é Ele a razão da unidade, como a igreja pode resolver a desunião ou a divisão? É olhando para Cristo. E Paulo reforça isso no verso de número 13, me acompanhe, por favor, quando ele faz 3 perguntas retóricas. E a resposta para as 3 perguntas é um sonoro não, porque ele pergunta: acaso Cristo está dividido? E qual é a resposta para essa pergunta? Não. Cristo não está dividido. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? E a resposta é um sonoro: não. Foram vocês batizados em nome de Paulo? E de novo a resposta é um sonoro: não. É aqui que se dá o fato de que a solução para o problema de Corinto estava na pessoa e obra de Cristo. Percebam que as perguntas dizem respeito exatamente a essas 2 questões: a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Então, quando Paulo cita apenas o seu nome aqui, o que Paulo está sendo é honesto com os demais líderes. Paulo diz: eu estou tratando só em relação a mim. E Paulo diz: eu não fui crucificado por causa de vocês, e ninguém é batizado em meu nome. É disso que se trata. A natureza da igreja. A igreja só é igreja porque em Cristo ela se une. Nós não conseguimos conceber a ideia da igreja se não for uma comunidade unida ao redor de Cristo para desenvolver comunhão, adoração, proclamação do evangelho e praticar as ordenanças. Não há razão. Igreja, a sua natureza prevê, é contingência à unidade. Por isso que Paulo lida com 3 perguntas importantes. Cristo não pode se dividir. É Ele quem morreu, e os cristãos são batizados em nome de Jesus. O que é o batismo, senão a identificação como discípulo de quem? De Cristo. Nós não batizamos ninguém para ser discípulos de ninguém que não seja o Senhor. O papel da liderança da igreja nesse processo é um papel de postura e de consciência bastante importantes, porque olha o que Paulo faz do verso de número 14 ao verso de número 16. Ele diz: eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, porque olhem só,
se as pessoas tinham as suas preferências, se ela foi batizada por determinado líder, nossa, aí ela nadou de braçada. Lá na igreja de Corinto, alguém podia dizer: não, quem te batizou? Não, foi Paulo. Mas quem te batizou? Não, foi Apolo. E quem te batizou? Não, foi Pedro. E Paulo está dizendo: olha, eu não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado por mim. Batizei também os da casa de Estéfano. Eu não quero entrar na discussão teológica desse texto, porque há uma discussão aqui teológica importante sobre a inspiração do texto bíblico. Qual é a implicação dessa fala de Paulo para a inspiração do texto bíblico? De modo simples e rápido, eu só gostaria de reafirmar que a frase de Paulo aqui não implica que o texto bíblico não é inspirado, prevendo aqui uma falha de memória do apóstolo em dizer: eu batizei fulano e ciclano, eu batizei também, fora disso eu não me lembro mais nenhum. Não, essa frase e essa fala, esse texto, só colabora pelo fato de que Deus inspira os autores bíblicos sem tirar deles a sua identidade e a sua falha. O que é perfeito é o texto escrito, não quem o escreve, em outras palavras. A inspiração não tira do autor a sua fraqueza e as suas debilidades. Mas voltando aqui, o que é importante, o que está posto e o que Paulo quer destacar nessa importante construção da volta para a unidade é que o ministério de uma liderança não pode ser avaliado aquilo que só Cristo deve receber glória. Um líder não pode se gabar, uma liderança não pode medir o seu ministério a partir daquilo que quem faz é Deus. Já pensou se nós medíssemos os nossos ministérios? Eu salvei tantas pessoas. E a pergunta é: quem é que salva? Já pensou se eu medisse o meu ministério a partir da aceitação daquilo que eu prego? Não, o nosso ministério não pode ser medido por isso, porque essas coisas dão glória a quem? A Deus e não ao homem. Olhem só o verso de número 17, para que o pensamento de Paulo seja concluído aqui. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Se vocês querem avaliar o meu ministério, em outra palavra, Paulo está dizendo: avaliem aquilo que eu prego e como prego. Eu prego Cristo crucificado e não a partir da sabedoria dos homens. Lembram? Os coríntios davam grande importância à retórica, à filosofia. E Paulo está dizendo: a pregação de alguém não pode ser avaliada por suas filosofias. A pregação de alguém tem que ser avaliada pela sua honestidade ao que está no texto, a cruz de Cristo, e conforme a sabedoria de Deus e o poder de Deus. Então a avaliação do ministério de uma liderança tem que ser feita como? A partir do seu comprometimento com a palavra de Deus e o poder de Deus. Nós devemos ser bíblicos e também depender do que Deus faz. Então, como é que é avaliado o ministério de alguém? Qual é o seu nível, o seu grau de envolvimento com a palavra de Deus, a sua honestidade com a palavra de Deus e com o poder de Deus? Pronto, é aí que é. Veio uma igreja, cresceu durante um ano, aumentou um membro. É assim que a gente vai avaliar o ministério de alguém? Absolutamente não. Porque o crescimento de uma igreja é muito mais no sentido de vida cristã do que numérico. O crescimento numérico
ele só é bem-vindo se as pessoas estão entendendo o Evangelho, amadurecendo e crescendo na graça e no poder de Deus. Esse problema existe hoje, pastor? Oh, existe. Assim como a igreja de Corinto, toda a comunidade de fé sofre ameaças contra a sua unidade. Por quê? Porque a igreja é de Jesus. E o diabo vai sempre lutar contra isso. Por preferências pessoais, que em si mesma não são pecaminosas e podem até aparentar piedade, porém, quando causam divisões no corpo de Cristo, são destrutivas e precisam ser combatidas. Então é verdade que hoje em dia toda e qualquer comunidade de fé sofre ataques também, outros ataques também. Paulo vai falar de outros ataques à unidade ao longo da carta. E por isso que eu estou falando, à medida em que a gente for vendo os outros problemas de divisão, nós vamos ver que Paulo vai acrescentar princípios a esses que ele está estabelecendo. Sendo assim, eu gostaria de partir para algumas ligações com o texto importante. Ó, assim como os da família de Cloe, todo cristão, ao perceber que há algum indício de divisão na comunidade de fé, precisa procurar a liderança da igreja para que isso seja tratado biblicamente. Lembra que eu disse? Não é uma investidura, um trabalho apenas da liderança da igreja. A comunidade como um todo precisa se unir e entender que ao menor sinal de divisão da unidade da igreja, é preciso ser tratado de modo bíblico. É preciso procurar ajuda. Para quê? Para que nós estejamos do lado uns dos outros. E daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, como é que hoje em dia é possível resolver isso? Assim como a igreja, assim como para a igreja de Corinto, para as comunidades de fé de hoje, a solução para a divisão está em quem? Na pessoa e na obra de Cristo Jesus. A igreja local e seus líderes precisam trabalhar unidos para que a unidade seja restaurada para a glória de Deus. Não é tarefa só da liderança, é tarefa de toda a igreja. Toda a igreja é responsável pela unidade da comunidade. Isso é tão sério que no capítulo 3 e depois no 6, se eu não me engano, Paulo vai propor a seguinte coisa: se alguém tentar destruir o corpo de Cristo, esse alguém se coloca em guerra contra o próprio Deus. E o corpo de Cristo, a ideia lá é essa unidade. A igreja unida, a igreja é o templo de Deus, aonde Deus se faz presente. Portanto, como devemos fazer isso? É preciso nos aproximar ao lado, lembra da expressão? O que significa exortar? Não é de modo grosseiro, dedo em riste, de cima para baixo. Não. É o colocar-se do lado, porque se trata de irmãos. É preciso nos aproximar ao lado, uns dos outros, tratarmos nossos corações, não a partir das preferências pessoais, mas a partir da pessoa e obra de Cristo, revelados na palavra de Deus. É disso que se trata. Quando é feito isso, o que há é a restauração da unidade. Um outro ponto importante é quando os irmãos não chegam a um consenso, o contrário daquilo, então, após reflexões, é muito provável que alguém ou todos estejam preocupados apenas consigo mesmo. Percebam,
se a unidade da igreja de Corinto não fosse restaurado após as orientações do apóstolo, é muito provável que aqueles do grupo de Paulo, de Apolo, de Pedro e de Cristo estavam preocupados apenas consigo mesmo. Portanto, é preciso abandonar nossas preferências, por mais piedosas que sejam, se o resultado delas for a divisão. Qual é a postura que a igreja precisa tomar? Que cada membro precisa tomar? Que a liderança precisa tomar? É essa postura. Ainda pensando nas aplicações, não importa o quanto um líder seja bom, seja ele Paulo, seja ele Apolo, seja ele Pedro, nossa unidade se baseia em Jesus. Cada líder deve exercer seu ministério para manter essa unidade. Cada líder precisa entender que o seu ministério só faz sentido se ele cooperar com a unidade do corpo de Cristo. Uma outra aplicação é que não devemos avaliar os nossos ministérios a partir do que Deus faz, mas do nosso compromisso com a sua palavra e dependência do seu poder. Então, é muito possível, muitos líderes estão frustrados em seus ministérios, porque o modo pelo qual se avaliam é um modo que não é bíblico. Não é bíblico. Eles avaliam o seu ministério a partir de quantos membros tem nas suas igrejas. Eles avaliam o seu ministério a partir de quantos candidatos para o batismo ele levou. Eu já vi ministérios sendo avaliados por quantos ônibus você leva num evento. Ou pelo número das finanças que você leva. O ministério não pode ser avaliado a partir dessas coisas. Portanto, eu quero concluir nessa manhã da seguinte forma: a unidade para a qual a igreja foi chamada, e entendam esse termo chamados aqui, no sentido de convocados, a unidade pela qual a igreja foi convocada requer consciência e esforço de todos, líderes e liderados. Não é um trabalho unilateral. É por isso que essa unidade, sabe, quando você percebe que alguém faltou hoje aqui, você precisa mandar a mensagem. Não é só o pastor da igreja que tem que mandar. O pastor da igreja deve fazer, os pastores da igreja devem fazer, mas cada membro em particular, ao sentir a falta, a ausência de alguém, precisa ir atrás, precisa entrar em contato e saber, olha, por que você não foi? Eu senti sua falta. É preciso haver isso. Esse trabalho em conjunto é o trabalho que promove, que cerca, que guarda, que mantém, que preserva a unidade da igreja. Que o Senhor nos capacite para isso. Que o Senhor dê a cada membro dessa igreja, a cada líder dessa igreja, o comprometimento com essa unidade. E que ouçamos as instruções do Senhor, para que a unidade da igreja seja algo pela qual nós nos envolvamos, para que o nome do Senhor seja honrado. Que isso seja uma marca dessa comunidade para a glória de Deus. Vamos em pé, vamos orar nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua presença em nós
a tua pessoa e a tua obra, ó Cristo bendito, é a principal razão pela qual estamos unidos. Os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas opiniões devem todas estarem cativas e subjugadas pela tua pessoa e a tua obra. Que o Senhor seja honrado por esta igreja. Que cada membro desta igreja, que cada líder desta igreja entenda a importante tarefa de batalhar e de trabalhar em favor da unidade desta igreja. Que o Senhor nos capacite para isso, Senhor, porque por nós mesmos não somos capazes disso. Precisamos que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos guie para a glória do Seu nome. Nós queremos aproveitar, Senhor, e Te dar graças por este culto. O Senhor tem nos capacitado desde o início desta manhã. E o Senhor tem conduzido aqui este culto para a glória do Seu nome. Obrigado, Senhor, porque não seríamos capazes de Te servir se o Senhor não tivesse nos investido com a Tua graça. Pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares. Que esta semana, Senhor, seja uma semana em que possamos refletir sobre tudo que o Senhor tem nos ensinado e aplicar essa realidade não apenas na comunidade de fé, mas também dentro do núcleo da nossa família. Que possamos entender e perceber a importância de caminharmos unidos, de que a esposa e o esposo entendam que o que mais os une é, sem dúvida alguma, o Senhor. Então, que o Senhor seja honrado dentro das nossas casas, com as nossas atitudes, com o nosso caminhar, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. Que o Senhor seja honrado, Senhor. Que essa igreja perceba que a cultura de cuidado deve servir a essa unidade. Que cuidamos um dos outros com o objetivo de que sejamos um só no Senhor. Querido Deus, livra-nos de todo mal no retorno para os nossos lares. Guarda os nossos veículos. Que aqueles que estão em viagem, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los, e que possamos todos estar em segurança para a glória do Senhor. Continua cuidando dos enfermos, daqueles que estão passando processo difícil com a sua saúde. Que o Senhor, ó Deus, cuide de cada um. Que aqueles que estão em tratamento, ó Deus, que os tratamentos sejam eficazes não por conta de médicos e de medicamentos, mas principalmente por causa da sua graça. Que as decisões que tomaremos durante essa semana sejam decisões que possam estar alinhadas, ó Deus, com a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia, com o Senhor. Receba, ó Deus, a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém.